Oi, tudo bem? Chegamos ao último dia dos nossos encontros e essas são as orientações finais. Como sempre, nós temos um verso para memorizar e o de hoje é de 1 João 5,12. Uma sugestão que nós damos para você é que você recorte cada palavra ou frase, como ficar melhor, dependendo da quantidade de crianças que você tem, e coloque em dobraduras. Por exemplo, um barquinho. A hora que a criança abrir o barquinho, vai estar lá escrito a palavra. Um coração de dobradura, vai estar lá escrito outra frase, e assim por diante. Essa é só uma forma de diferenciar e diversificar também a forma das crianças aprenderem e memorizarem os textos bíblicos. Não se esqueça, como temos falado todos esses dias, que elas devem abrir a Bíblia. Portanto, abra a Bíblia com as crianças, esse é o último encontro. Quem sabe premie quem ganhou ou quem trouxe todos os dias a Bíblia. Isso vai valorizá-los e vai incentivá-los ainda mais a ter esse contato com a palavra de Deus. Esse último dia, nós vamos falar sobre a tristeza que o pecado causa, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E você pode começar a falar quão triste é a morte, qual é o efeito da morte. Pergunte às crianças, você já teve algum parente que faleceu? Como você se sentiu? Como você acha que a criança se sente quando perde a mamãe tão cedo? Façam com que as crianças conversem entre si. E leve exemplos de coisas que o pecado afeta. Por exemplo, uma plantinha murcha, uma flor com espinhos, até mesmo uma fruta passada. Poxa, Deus criou uma fruta com tanto carinho, com tanto amor, deu para nós para comermos, nos alimentarmos. Por que a fruta estraga? Ela não poderia durar para sempre? Não poderia ser gostosa para sempre? Use os exemplos que você tiver no seu dia a dia, na sua casa, se o seu PG for em casa, material que você tenha na igreja, faça com aquilo que você tiver. Não precisa ser algo mirabolante para fazer um cenário, algo maravilhoso. Ah, não vou fazer porque não tenho nada. Não, faça com o que você tiver de melhor. O motivo de oração deste dia é a gratidão. Então você vai, pelo último dia, lembrar que a oração é o caminho que nos faz conectar com o Senhor. E vai abrir o baú e retirar a última palavra. E não poderia ser outra a não ser gratidão. Converse com as crianças sobre o que você é grato, sobre pelo que podemos agradecer. E além da palavra, você pode retirar também imagens. Aqui eu tenho alguns exemplos. A família. Pergunte às crianças, vocês são gratos pelas famílias de vocês? O que você mais gosta na sua família? Você pode falar também sobre a natureza. Olha que natureza linda que Deus criou para nós. Pelo que você é grato? O que você mais gosta na natureza? Pelo vestuário. Às vezes tem crianças que têm tanto e não são gratas. Tem crianças que têm tão pouco e não sabem ver também no tão pouco motivos pelo quais podem ser gratos. O alimento. Qual é o seu alimento favorito? O que você gosta de comer? E também, por último, brinquedos. Quais são os brinquedos que você gosta? Você pode ser grato pelos brinquedos? O que você gosta de brincar? Faça com que as crianças falem nesse último momento de oração. E você pode, da mesma forma como fizemos anteriormente com a família, pedir que eles desenhem motivos que eles são gratos. Talvez algo que aconteceu durante a semana. Você pode usar a criatividade e fazer desse último momento de oração algo muito significativo. Eu quero demonstrar para você esse último momento, a última história bíblica, com esses envelopes. Você pode contar a última história bíblica de forma encenada com as crianças, não precisa ser uma grande produção, é a história da ressurreição de Cristo Jesus, mas você pode também fazer com bonecos, com pregadores de roupa, com até mesmo massinha de modelar. Às vezes seu grupo é pequenininho mesmo, com crianças bem pequenas, você pode com massinha de modelar aí, encenando a história, pedindo para as próprias crianças fazerem os personagens. Aqui tem uma ideia diferente. Você vai precisar de envelopes iguais. Então, eu tenho aqui envelopes iguais escrito lençóis de linho. Eu tenho aqui envelopes iguais escrito túmulo. Tenho aqui também envelopes iguais com a palavra pedra. Logo você vai entender por que tantos envelopes repetidos. E tenho aqui
o envelope com a palavra selo, que também é duplicado. E por último, um envelope maior com a palavra guardas. Qual é o objetivo desses envelopes todos? É contar a história da ressurreição de Jesus de uma forma diferente, talvez que as crianças não tenham conhecimento ainda. Então, como é que você vai fazer? Num desses envelopes, você vai colocar uma figura de Jesus. Eu tenho aqui uma figura em feltro de Jesus, mas você pode colocar uma figura de papel, ou até mesmo só a palavra Jesus. Então, você vai colocar aqui a figura de Jesus e você vai contando a história. Olha, depois que Jesus foi tirado da cruz, 2 amigos foram lá e retiraram o corpo dele. E você vai contando todos os detalhes. As crianças amam detalhes, a imaginação viaja, é incrível. E você vai colocando. E Jesus foi guardado em lençóis, foi enrolado em lençóis de linho e guardado dentro de um túmulo. Ah, esse túmulo era numa pedra e não era de Jesus, era emprestado. E você vai contando a história. E enquanto isso você vai colocando dentro dos envelopes. E o túmulo foi fechado com uma pedra grande, que uma pessoa sozinha não conseguiria empurrar. Era assim que eles faziam nos tempos de Jesus. Os túmulos eram encravados em rochas, em pedras. E você vai contando a história. Enquanto isso, aqueles outros repetidos ficam aqui. E você vai contando a história. E Caifás, irado, pediu para colocar um selo para fechar a pedra, porque ele tinha medo dos discípulos irem lá roubar, porque ele lembrava que Jesus tinha dito que em 3 dias ressuscitaria. E você vai colocando um envelope dentro do outro. E por último, você vai colocar e dizer que quem estava guardando ou quem estava protegendo e cuidando do corpo de Jesus para os romanos eram os guardas. E por último, você vai colocar o envelope aqui dentro com a figura de Jesus. Mas aqui dentro já deve estar os outros envelopes, guardados dentro um do outro. Então, o menorzinho dentro do túmulo e assim por diante. Para quê? Qual é o objetivo? Quando você contar que Jesus estava lá e que no 3º dia, após o anjo ter chamado Jesus para viver novamente, você vai dizer que Maria foi lá e ela estava muito triste, ela estava muito desanimada, porque ela queria tanto o mestre. Só que as crianças não vão saber que tem todos os envelopes vazios aqui dentro. Você vai contar a história, chamando a atenção delas. E você vai dizer que de repente Maria chegou lá e quando ela olha, ela não vê mais o corpo do mestre. Como assim? E você retira o envelope sem a figura de Jesus. E daí você conta a história e mostra que o túmulo de Cristo estava vazio e que os lençóis estavam sem um corpo. Por quê? Porque Jesus Cristo havia ressuscitado. E você vai, neste momento, convidá-los a imaginar o céu que Cristo está preparando. Você pode, nesse momento, colocar roupas brancas nas crianças, de TNT mesmo, ou até mesmo um pedaço de malha enrolado, use o que você tiver. Você pode confeccionar coroas para as crianças, com EVA, com papel laminado, com qualquer coisa que você tiver à sua disposição. Você pode, quem sabe, combinar com algumas mães das crianças do seu pequeno grupo para levarem animais de pelúcia, animais de estimação, para eles sonharem com um céu agradável, cheio de animais que eles poderão brincar. Quem sabe, nesse momento, você pode ter uma mesa bem bonita, bem decorada, cheia de alimentos gostosos, apetitosos, saborosos e bonitos aos olhos. Ah, você pode também ter imagens de Jesus e quem sabe até mesmo vestir uma criança como um anjo, com asas, feitas mesmo de EVA, ou até mesmo aquelas mais bonitas e elaboradas com penas. O que importa é você fazer a criança sonhar com o céu. Se for possível, tenha um cenário bonito como o que temos aqui, com folhagens. Pode ter uma música especial tocando. Quem sabe alguém, um pai, ou até mesmo alguém na igreja, vestido de Jesus. E nesse momento convidar as crianças para estarem perto desse Jesus e abraçá-lo. Esse vai ser o auge dos nossos encontros. Esse vai ser o ponto principal. Fazer com que as crianças queiram morar no céu. E esse é o apelo. Ore com as crianças e apele ao coração delas para que elas tenham o desejo
de estar no céu um dia. E ficamos por aqui. Espero que você tenha uma semana muito abençoada com a companhia dos anjos e a intercessão de Jesus Cristo ao seu lado.